Fofoca? Chega, né, gente? Chega, pelo amor de Deus, o que foi essa semana literária? Teve tanta treta vazando que eu não fiquei sabendo nem da metade. Eu nem sou uma pessoa fofoqueira, mas o negócio tava assim tão efervescente, tão assim, que eu já tava assim, cadê? Eu quero na minha mesa, eu quero as planilhas, eu quero os nomes, eu quero os e-mails, eu quero saber de tudo, cadê na minha mesa, eu quero imagens, agora! Mas às vezes é bom, né, a gente não pertencer. É bom a gente não saber das coisas, é bom a gente ficar de fora. Eu vi a lista dos escritores de Chernobyl e muitas pessoas que eu conheço estavam, nossa, mas eu conheço o fulano, mas o Beltrano me seguia, mas eu li o livro do Ciclano, e eu tava assim... Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. E agora? Tô vendo pela primeira vez. Nunca ouvi falar. É bom ser o excluído, ser o flopado. Ser aquela pessoa que nunca vai sentar na mesa dos figurões no recreio. Quem aparece demais sempre vai ser convocado, ou pra resolver o problema, ou pra levar a culpa. Viva a mediocridade. É muito bom ser medíocre. Não escutem pessoas como Pablo Marçal que falam pra vocês estarem sempre acima da média. Ou melhor, escutem. Eu deixo isso aí pra vocês. Só quem não pode fingir que não sabia das coisas é o Kiko dos foguetes, né? Dizem que o cara é um gênio, mas o bonito não sabia bater no peito e fazer assim com a mão, né? Pra comemorar. Não sabia fazer isso. Enfim, as distopias vão virar realidade rapidinho. A gente tem que aproveitar enquanto a gente ainda pode ler. Porque se a gente tiver sorte, o nosso destino vai ser o mesmo do título desse livro aqui. Você olha pra esse livrinho aqui, essa coisinha aqui, ó, cabe na palma da minha mão. Na palma não, cabe na minha mão. Você olha esse pequenininho, todo coloridinho, cheio de ilustrações dentro. Essa coisinha aqui, essa porcaria aqui, minúscula, isso aqui não vai me machucar. É igual você ir lá no Jurassic Park, lá nos ovinhos dos dinossauros. Você vê um dinossaurinho lá fazendo força pra nascer, ele quebra toda a casquinha do ovo e nasce aquela coisa pequenininha. Aí você pega ele na mão e fala, essa porcariazinha aqui, desdentado, magrinho, mirrado, que cabe na minha mão. Que marca que é esse dinossauro aqui? Que tipo que é? Que marca que é? É Lacoste esse dinossauro aqui? Aí a pessoa vira pra você e fala, não, é um Velociraptor. E você olha assim e pensa, essa coisinha, esse franguinho, essa lagartixinha aqui, é um Velociraptor? É um Velocirarrombadinho? Você pega assim, consegue quebrar o pescocinho dele. Enquanto isso, os irmãos dele, que também fizeram assim nos ovinhos pra nascer, estão te olhando fixamente. Eles são um bando de arrombadinhos com pescocinho de graveto agora. E ninguém mais vai te deixar relar a mão em nenhum deles, porque eles custam milhões de dólares cada um. Então eles vão crescer e vão se lembrar de você. E aí daqui a 10 anos, você vai ter a brilhante ideia de ir passear de barco com seu enteado, criança, perto dessas ilhas abandonadas e tomadas por dinossauros. E aí você vai se perder numa dessas ilhas e vai ser cercado por aquele bando de Velociraptors, que vai se lembrar muito bem de você. E do modo como você quebrou o pescocinho do irmãozinho deles, recém-nascido. Enfim, esse livro aqui não é sobre dinossauros. Mas é um livro pequeno, fofinho por fora, só que tem muita... Leu o título? Tem muito disso aqui dentro. Então qual é a história? Comece a imaginar comigo. Você perde uma pessoa que você ama muito. Você ama muito mesmo essa pessoa. É muito querida pra você, no nível assim de uma mãe perder um filho. Só que isso não vai acontecer de repente. Você já sabia há alguns anos ou meses que você ia perder aquela pessoa. Imagine que fosse possível treinar uma inteligência artificial para pensar e falar como essa pessoa. A partir de todo esse registro dela nas redes sociais, das informações que você fornece, até se for possível você colocar uma câmera no quarto dela para capturar tudo que ela faz e passar essas informações para a inteligência artificial, aprender como essa pessoa pensa e fala. Talvez você esteja pensando, nossa, que absurdo, eu usaria o tempo que eu tenho para aproveitar cada segundo com essa pessoa. Eu jamais faria uma coisa dessas. Você não faria, mas alguém faria. A Beth faria. Gente, eu faço vídeo pra gente velha que nasceu na época de Tieta. Então eu não vou atualizar minhas piadas. Enfim, esse livro aqui não é sobre inteligência artificial. Mas existia uma doença rara e misteriosa chamada morte, que alterava o cérebro de jovens saudáveis de uma maneira que eles cometiam... mesmo sem querer, sabe? Não era um adoecimento psíquico, uma depressão, alguma coisa assim. Era
uma doença mesmo que forçava eles de alguma forma a... E aí os pais ricos, sempre, né? De alguns desses jovens, para comprar uma forma de lidar com o luto, foram os clientes perfeitos para um orfanato especializado em programar crianças e adolescentes de verdade, de carne e osso, para substituir os filhos que partiriam de uma dessa para melhor em breve. Sim, os ricos, nesse livro aqui, encomendavam seres humanos órfãos e a direção desse orfanato, chamado Dossel, arrumava. Às vezes pagava até uma cirurgia plástica para o jovem ficar igual ao que os pais encomendavam, né? Poderia ser igual ao filho que perdia ou ao filho que eles gostariam de ter. Cada criança nesse orfanato era a responsabilidade de um adulto, de um padrinho, que tinha que moldar a personalidade dela de acordo com as características que os novos pais solicitavam. E supostamente a maioria dos órfãos aceitava isso de boa e até com gratidão. Eles eram condicionados a isso porque ou era isso, né? Isso era a chance deles estudarem, deles terem uma vida de luxo até, porque eram pais ricos, ou rua, né? Morar na rua. Credo, que horror, mas eu não consigo nem imaginar isso. Eu jamais faria isso. Você não faria. Mas muita gente faria. O Kiko dos foguetes com certeza faria. Faria até pior, né? Se isso existisse na vida... E quem garante que já não foi feito? Quem garante que o Paul McCartney não foi substituído numa dessas? Porque tem uma teoria da conspiração que dizem que ele passou e foi substituído. E a Avril Lavigne também. Jamais saberemos. Vai saber se isso já não aconteceu. Enfim, sobre o livro. Não sobre teoria da conspiração, que provavelmente é balela, mas enfim, né? Esse é o plano de fundo dessa história do orfanato. É o plano de fundo dessa história aqui, chamada Morte, a Garota do Funeral Marítimo. E você já vai sacando isso assim que você começar a leitura. Dá pra dizer que esse livro é dividido em duas partes. Eu vou comentar só sobre a primeira parte, que tem 100 páginas só, porque a maioria das reviravoltas está na segunda parte. A história começa a ser contada por Sasha, e até então o que a gente percebe é que ele é um garoto que está ali para substituir uma menina, uma garota, que logo vai ir de Velociraptor também por causa dessa doença, que vai impelir ela a quebrar o próprio pescoço, ou coisa pior. O Sasha começa a contar desde o primeiro dia da chegada dele no orfanato, que foi quando ele conheceu o seu padrinho, Gianca, que também vai ser um personagem, de certa forma, importante, bastante relevante nessa história. E o padrinho dele contou sobre o propósito do orfanato, sobre o que eles faziam ali, porque o Sasha chegou de uma forma diferente das outras crianças ali. E ao longo da narrativa vocês vão entendendo o que foi que aconteceu com ele. Então ele vai narrando desde o primeiro dia, desde o momento da chegada dele no orfanato, até o 17º dia dele ali. Quando acontece um ponto de virada, acontece um evento assim muito importante na história, e aí a partir daí, no resto do livro, a história vai ser narrada sob um outro ponto de vista, por uma outra pessoa, outro personagem. Nessa primeira parte, o Sasha vai conhecer uma garota que está lá no orfanato também, a Manon, e ele vai se envolver, ele vai se encantar e vai começar a se envolver com ela. Só que o padrinho da Manon, o Dodo, é um cara muito sinistro. Ele é descrito como um cara muito magro, sombrio, com olheiras profundas, tem jeito de ser um cadáver ambulante. Todos ali no orfanato já têm medo dele por causa da aparência. E ele também tem a fama de já ter sumido com uma outra garota pela qual ele foi responsável ali na instituição. 100 páginas. Isso aqui que vai ser narrado pelo Sasha, e ele vai contar como ele se envolveu com essa garota e como ele tentou protegê-la do padrinho psicopata dela. Depois dessas 100 páginas, eu acho que o resto da história você já deve imaginar como que vai se passar. Mas nessa parte narrada pelo Sasha, eu fiquei com muito nojo, eu fiquei muito revoltada com alguns personagens. Eu ficava pensando, gente, como é que esse tipo de coisa tá acontecendo nessa instituição e ninguém tá vendo, ninguém tá fazendo nada, porque não fazia sentido. Tá certo que eles não se preocupavam com as crianças ali, mas mesmo se eles pensassem só em lucro, não fazia sentido eles fazerem vista grossa para as coisas que estavam acontecendo. Só que aí, na segunda parte, que é narrada por outro personagem, eu fui entendendo que as coisas eram ainda muito piores do que o Sasha acreditava ser. É um nível de drama, tem camadas e camadas de sujeira, e eu ficava assim muito presa na narrativa, porque eu queria saber como tudo aquilo ia se amarrar, sabe? Eu queria saber a resolução de todas aquelas camadas. Teve horas, conforme fui se aproximando do final, que eu comecei a achar algumas reviravoltas um pouco forçadas. Eu gosto desse dramalhão, eu gosto dessa coisa assim de fulano é filho da pessoa que era funcionário da empresa, da mulher que
sequestrou não sei quem. Eu gosto dessa coisa, assim, de ter poucos personagens e todos eles terem uma ligação. E aí as peças se juntam e você vai ficando... Eu tô passada, chocada. Mas aí eu achei que em algumas peças aqui o autor deu uma forçadinha de barras. Tipo, sabe, encaixa aí, dá seus pulos, dá seu jeito de se encaixar aí. Mas, mesmo assim, foi uma leitura que eu curti. Eu acho que ela trata sobre vários assuntos. Ela fala sobre como é importante a gente não se deixar levar pelas aparências na hora de julgar, porque aquela pessoa fofinha e bonitinha, ela pode não ser tão boazinha assim quanto parece, e aquela pessoa esquisita, rejeitada, ela pode não ser de má índole. Eu acho que isso é um clichê, sim, só que é uma coisa que parece que a gente se esqueceu. Nessa era de redes sociais, a gente fica às vezes muito ligado. A gente tem como sinônimo de sucesso aquelas pessoas que estão sempre com a aparência impecável, que tem muito dinheiro, que tem mansões, que podem comprar bolsas de 500 mil reais, né? E a gente esquece que, mesmo que essas pessoas estejam ali vendendo prosperidade, pareçam ser o supra-sumo da humanidade, mas muitas vezes são pessoas vazias, que estão onde estão, porque inclusive enganaram outras pessoas no processo, não é mesmo? Este livro também levanta algumas questões sobre... entre jovens. Eu achei que em alguns pontos ele jogou a bola na área, mas não chutou pro gol, sabe? Eu acho que ele ficou devendo um pouquinho mais de profundidade nessa discussão. Eu acho que em alguns pontos ele foi gráfico demais, foi explícito demais em abordar até formas de fazer isso. Eu acho que ele deu até uma romantizada, né, em alguns pontos, nessa questão de querer. Mas eu acho que ele trouxe uma mensagenzinha pra gente aproveitar a nossa vida. Não no sentido de desmerecer quem tá passando por essas questões de saúde mental, com aquela coisa do tipo, ai, nossa, você tem que ver que tem gente que tá numa situação muito pior. Não, eu acho que a gente pode levar pro lado de que se você tá se sentindo mal, mas você ainda não tá nesse ponto de pensar que a sua única saída é tirar a sua própria vida, pra você então aproveitar, fazer suas coisinhas, tentar sair da bad, e lutar, né, pelos seus sonhos, porque é muito mais fácil, não digo que é fácil, mas é mais fácil você conseguir fazer suas coisas quando você não tá nesse ponto de enxergar como a única solução. Se por acaso você chegou nesse ponto, como eu algumas vezes cheguei, nesse ponto de acreditar que a única solução era tirar minha própria vida, por mais que pareça que não tem outra saída, tem sim. Então, com um fiozinho de forças que você tiver para acreditar em alguma coisa, acredite que tem essa saída e peça ajuda. Eu acho que você sabe para quem você pode pedir ajuda, então faça isso. Tem solução. Então é nessa vibe meio triste, meio bad vibes, que eu vou ficando por aqui. Eu falei pra vocês que a proposta do canal é relacionar os livros que eu leio com coisas da atualidade, mas às vezes não tem como, gente, não tem como, porque a realidade é muito a bublé das ideias. É muito diferente dos livros, porque os livros têm começo, meio e fim, e os elementos entre eles têm ligação um com outros, as coisas são coerentes. Mas na realidade, eu acho que o roteirista escreve um monte de ideias em papeizinhos, joga os papeizinhos pra cima, assim, e o que ele catar é pronto, é o que vai acontecer hoje. Pandemia, tsunami e terremoto no Brasil, sim. Por que não? O que caiu aqui é mais ou menos assim o que o roteirista da realidade pensa. A realidade é quase igual ler a trilogia do Império Galáctico do Asimov. Porque os livros quase não têm conexão nenhuma entre um e outro. Você começa a ler sobre um assunto, aí no próximo livro já muda completamente. Já muda para outro planeta, outra galáxia, outras pessoas, outros problemas, e você fica... Só que a diferença ainda é que aqui, na trilogia do Império Galáctico, essas mudanças são de um livro pro outro. E na realidade, as coisas mudam de um minuto pro outro. Tudo acontece de uma vez só, às vezes na mesma hora do dia, e você não dá nem tempo nem de pensar em entender alguma coisa, porque já vem outro caminhão de informações jogadas assim, em cima de você, de outras coisas completamente diferentes, e você fica... Uau! Não sei nem de que fofoca que eu vou pedir informação agora. Não tem como a ficção competir com a realidade. Então é isso, gente. Bora ler enquanto a gente ainda pode. E já sabe, né? Ler é só o primeiro passo. O resto, a gente fala aqui. Beijos.